De fato, a pandemia, ela desestabilizou muitas áreas. Algumas profissões foram mais impactadas, outras não. Alguns setores foram mais impactados e outros setores cresceram, né? Exponencialmente, cresceram muito. A gente sabe que realmente ocorreu um desequilíbrio. E quando nós estamos falando de saúde mental, de serviço de saúde mental, e aí isso envolve o serviço de psicologia e de psiquiatria, a gente pode dizer, e eu posso afirmar para vocês, que não foi um dos setores que tiveram queda de procura ou de redução de atendimentos. Mas nós tivemos fases durante esse período de procura. A primeira fase, eu considero que foi a fase que eu também senti, foi bem no início da pandemia. Aquela fase em que não tinha acontecido lockdown, as pessoas ainda estavam meio que se situando o que estava acontecendo. Alguns países já estavam sentindo com mais força a pandemia, como os países europeus. Quando chegou esse impacto aqui no país, no início, surgiram muitos serviços gratuitos. Isso foi excelente, né? Porque foram ações de cuidado com o próximo, de generosidade, de tentar dar leveza ao momento que a gente estava vivenciando. Então, surgiram algumas ajudas, algumas pessoas se voluntariaram, mas aí vocês podem, né, concordar ou não, mas eu não sei qual foi a percepção de vocês, mas eu senti um movimento muito diferente na psicologia, diferente de outras áreas, né, atuantes. E aí outras áreas como odonto, medicina, fisioterapia, qualquer outra área. O que eu senti? Eu senti que nós, né, os profissionais, eu não vou me incluir nesse processo de ter feito isso, mas o que eu percebia da nossa classe, eu percebia que as pessoas elas estavam ajudando, mas ajudando de uma forma desvalorizando o serviço. Em que sentido? As pessoas estavam se voluntariando, aí eu vou te dizer quantidade de psicólogos se voluntariando a fazer atendimentos gratuitos, 0800, à torta direito. E isso acabou meio que fortalecendo aquela percepção de algumas pessoas, que ainda existe um pouco dessa percepção na nossa sociedade, de que o serviço do psicólogo ele é meio assistencialista. Então é como se a gente tivesse uma obrigação, de certa forma, de prestar um atendimento do valor que for. O valor acessível ao outro, não de acordo com o nosso valor de serviço ou o nosso valor, né, de conhecimento. Então, o que foi que aconteceu? No início, eu tô falando bem no início da pandemia, as pessoas se voluntariaram, só que pesou um pouco. Pesou um pouco para quem? Para aquelas pessoas que vivem da clínica. Aqueles profissionais que vivem e sobrevivem da clínica somente, como eu. Eu sempre vivi só da clínica. Então imagine eu que vivi só da clínica, vendo um monte de psicólogo que não vivia de clínica, concursado, ou trabalhando no hospital, trabalhando em escola, trabalhando em outras áreas que não era a fonte de renda desse profissional, fazendo atendimentos gratuitos para qualquer pessoa aleatória. Pessoa com dinheiro, pessoa sem dinheiro, qualquer pessoa, independente da classe social. Acabou gerando uma diminuição na procura. Foi o início que as pessoas estavam cobrando muito das outras profissões uma ajuda. E assim, tem várias formas da gente ajudar. A gente só tem que ter um cuidado da forma como a gente ajuda. A área médica, por exemplo, que fez um trabalho bem interessante. Muitos médicos de áreas afins de várias especialidades, o que eles faziam? Eles pediam para as pessoas que tivessem tendo algum sintoma, apresentando algum sintoma de Covid, podia mandar uma mensagem, dizer um pouco sobre o que estava sentindo, mas não era consultar, não era atendimento, não era um serviço prestado gratuitamente 0800. E na psicologia foi o contrário, as pessoas estavam fazendo todo o tempo atendimento gratuito. Então, aquelas pessoas que sobreviviam, que era a fonte de renda delas, né? No caso meu, que sempre foi uma fonte de renda, realmente teve uma redução. Mas isso foi o quê? Durante 2 meses, 3 meses, deu uma baixa dessa procura. E aí, assim, me fez muito pensar e refletir sobre isso. Qual a intenção? Muitos profissionais estavam com a intenção de surfar uma onda eu vou surfar a onda da pandemia, tentar, né, através do atendimento gratuito, captar o máximo de potenciais clientes,
né? Então eu atendo gratuitamente, daqui a pouco essa pessoa, ela, em algum momento, ela vai poder pagar o meu serviço. Mas é uma forma de demonstrar o meu atendimento. Mas assim, acaba que essa pessoa se desvaloriza. Poder dar desconto, eu acho importante. Você fazer um atendimento social, se você tiver interesse, é importante. Mas nesse período eu senti muito, né? Eu senti muito pela nossa classe, eu senti muito pelo meu trabalho, eu senti muito pensando em quantos outros profissionais que vivem só da renda de atendimento estavam simplesmente a ver navios. Durante 1 mês, 2 meses, máximo 3 meses. Isso foi no início. Depois, quando essa onda passou, o cenário mudou. Então a economia tinha que girar, né? Aqueles profissionais que estavam até fazendo atendimento gratuito, peraí, né? Tem um limite também. Então, essas pessoas começaram a reduzir. E as coisas foram voltando à sua normalidade. E o que foi que aconteceu, meu povo? A procura por atendimento psicológico aumentou exponencialmente. Aumentou de uma forma significativa. Por muitos motivos. Primeiro deles, as pessoas, independente da idade, tá, gente? Tanto na psicoterapia infanto-juvenil, orientação de pais, foi assim, até hoje está sendo um serviço muito procurado, por muitos motivos. Primeiro, o quadro de pandemia é um quadro muito novo para todo mundo, inclusive para os profissionais. Então, os pais ficaram muito perdidos. Muito perdidos, os próprios pais muito ansiosos, se cobrando demais, né? Com dificuldades de controlar o ambiente junto com crianças. Muitos pais tiveram que adaptar formato de trabalho, home office, atenção do dia a dia. As crianças ficaram muito mais confinadas. Consequentemente, esse confinamento também produziu algumas mudanças comportamentais nessas crianças, bem como nesses pais, na forma e respostas dessas mudanças comportamentais das crianças. Ao longo da pandemia, outros quadros foram surgindo, como quadros de ansiedade, crianças mais irritadas, comportamentos desafiadores, crianças fazendo aulas online sem interesse de participar dessas aulas. Então, a gente começou a sentir uma dinâmica diferente nas relações familiares, nesse sistema familiar. Então, foi nítido essa diferença, essa mudança. Foi uma mudança muito grande. E aí, esses pais, por essa angústia do dia a dia de lidar com situações nunca vivenciadas, de fato, foi um ponto X que fez com que muitos pais corressem atrás dos profissionais da saúde. Eu não estou falando só de psicólogos, mas de psiquiatras também. Explodiu de atendimento, de todas as idades, com todo tipo de público. Então, a psicologia, ela está em evidência.